Convidamos então para falar sobre o tema a senhora Clarissa Zomer, da ABGD de Santa Catarina. Por favor. Bom dia a todos. Eu vou conversar com vocês hoje sobre a geração distribuída e como que a gente está aqui em Santa Catarina nesse momento, número de conexões e potencial. E para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Clarissa Zomer, eu sou arquiteta, eu sou doutora em engenharia civil e especialista em sistemas fotovoltaicos integrados a edificações. Então, só para vocês entenderem, né, essa mistura de arquitetura, engenharia civil e energia solar, a minha trajetória começou pelo Fotovoltaica UFSC. Acredito que muitos aqui já conhecem esse laboratório. E se quiserem conhecer, né, o professor Ricardo ontem fez um convite para conhecerem o laboratório Fotovoltaica UFSC. Durante esse tempo, eu fiz também um doutorado de sanduíche em Singapura. Então, eu já trabalho há 17 anos, aliás, 19 anos, com energia solar fotovoltaica e arquitetura. Em 2020, eu fundei o Arquitetando Energia Solar, como uma forma de trazer para o mercado essa integração entre tudo que foi visto na academia e o que a gente tem, que a gente vê que está acontecendo agora. E também a Integre Sustentabilidade, que tem como objetivo promover cursos e palestras e divulgar conhecimento sobre sustentabilidade, eficiência energética e arquitetura fotovoltaica. E mais recentemente, no final do ano passado, eu fui convidada para ser diretora de BIPV da BGD. Então, em 2022, começou esse mandato, então eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte agora da BGD. E a BGD, para quem não conhece ainda, é uma associação de empresas e empreendedores com essa atividade principal de promover a geração distribuída. E pelos poucos meses, né, que eu faço parte, eu já percebi como é importante a gente fazer parte de uma associação, como a gente consegue se conectar com pessoas de mesmo objetivo e criar parcerias fortes de negócio. E o objetivo do Arquitetando Energia Solar é atuar juntamente com arquitetos, engenheiros, integradores, para promover essa arquitetura fotovoltaica integrada à edificação, que tenha tanto uma beleza estética, né, que valorize a estética, quanto um bom desempenho energético. A gente não precisa abrir mão de um nem de outro, a gente consegue equilibrar essas duas forças quando a gente fala de uma arquitetura com integração. E algumas formas, né, que a gente vem trabalhando são com consultoria de projetos. Então, muitos arquitetos têm dúvida de como fazer essa incorporação, como valorizar e como se apropriar da tecnologia fotovoltaica. Então, a gente atua, sim, fazendo uma consultoria, orientando como que a gente pode fazer essa integração. A gente dá cursos também de arquitetura solar, workshops. Eu desenvolvo também a ferramenta Abaco Solar, que talvez alguns aqui já conheçam, que é uma ferramenta que ajuda o projetista na hora que vai apresentar um projeto para mostrar para o cliente qual é o percentual de perdas que a gente tem em cada posição do telhado. Eu já vou mostrar ao longo dos números que a gente vai ver aqui por que isso é importante. E também palestras, né? Então, quem quiser conhecer mais, é só entrar no site Arquitetando Energia Solar ou acompanhar pelo Instagram. E agora a gente entra no assunto da palestra em si, que são esse número de conexões. E eu gosto muito dessa imagem que mostra, né, uma cidade grande, com muita iluminação e muita energia. E essa é a tendência que a gente tem pela frente. É crescimento populacional, aumento da necessidade energética, porque a gente está cada vez mais dependente da energia. Então, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa transformar essa necessidade energética em uma necessidade que não vai impactar o mundo. A gente pode continuar usando energia. O problema não é precisar da energia, e sim escolher a fonte certa de energia para que o impacto ambiental não seja tão grande como vem sendo, principalmente em outros países, né? Como a gente viu ontem, a matriz do Brasil já é limpa, mas a gente tem ainda como melhorar essa questão. Então, como é que estão os números aqui em Santa Catarina? Eu gosto bastante de ver esse gráfico aqui de baixo, que mostra o crescimento desde 2013. Então, como a gente veio, né, depois da resolução de 2012,
crescendo, primeiro bem timidamente, e, de repente, o negócio, assim, deslanchou. Então, em 2021, a gente teve um número bem expressivo e é esperado que em 2022 esse número continue crescendo. Santa Catarina inteira já tem geração distribuída e agora a gente vai ver como que se dá essa distribuição por fonte, por tipo de consumo. Então, por fonte. Quem é que está gerando mais geração distribuída aqui em Santa Catarina? A gente pode ver que, tanto na tabela, né, quanto nos gráficos, a gente tem um círculo bem expressivo, uma boa parte, que sempre predomina, e é justamente da geração fotovoltaica. Então, olha só como é interessante, né? A gente tem 41.470 sistemas de geração distribuída instalados em Santa Catarina, que representa quase 100% do que a gente tem aqui em Santa Catarina em termos de geração distribuída por fonte. Em unidades recebendo crédito, esse número também chega bem perto de 100%. E quando a gente vai para a potência instalada, as centrais térmicas, elas começam a ganhar, né, um pouquinho ali de força, mas a geração fotovoltaica ainda é muito mais expressiva. Quando a gente olha para a modalidade, a gente tem que o autoconsumo remoto e a geração própria são os predominantes. Então, o que é a geração própria? É a geração que é gerada para o próprio consumo e que se dá principalmente em edificações. Então, guardem essa informação. Quando a gente olha para unidades que estão recebendo crédito, de novo, o que se destaca é o autoconsumo remoto e a geração na própria unidade consumidora. A mesma coisa na potência instalada, onde a geração na própria unidade consumidora também predomina. E agora a gente vai olhar pela classe de consumo. Pela classe de consumo, as distribuições são comercial, iluminação pública, industrial, poder público, residencial, rural e serviço público. De novo, a gente tem um predomínio de uma dessas classes. E olhem quem é que está predominando. Essa cor azul aqui representa o residencial. As outras cores que também aparecem nas fatias são rural, serviço público e, aliás, comercial, e o cinza é o industrial. Mas quem está com mais força ali é o residencial. E o que a gente pode avaliar sobre essa informação? O que a gente pode avaliar sobre essa informação? Todos esses itens que se destacaram ocorrem em edificações. E essas edificações, elas recebem essa integração fotovoltaica. Então, é necessário a gente pensar nisso. A gente não está mais falando de usinas que são instaladas em solo, onde a gente tem uma determinada forma de fazer a instalação. A gente agora está lidando com outras demandas e outras limitações, que é o que a gente vê aqui. Quando a gente tem uma usina em solo, a gente tem liberdade de orientação, a gente tem liberdade de inclinação, a gente não tem sombra e a gente pode otimizar a geração fotovoltaica. Quando a gente vem para o meio urbano, a gente não encontra essa situação. Então, todos aqui que trabalham com integração fotovoltaica, na arquitetura, nas edificações, eu tenho certeza que passam trabalho procurando um telhado bom, procurando um telhado que não vai ter uma caixa d'água perto, que não vai ter uma árvore muito perto. Então, assim, as limitações na arquitetura existem, mas a gente precisa começar a trazer a geração fotovoltaica para um estágio anterior a essa situação que a gente está vivendo hoje. O objetivo daqui para frente é que as edificações comecem a nascer fotovoltaicas, serem concebidas fotovoltaicas. E aí a gente tem uma série de potencial aí para aproveitamento. A gente pode usar na cobertura, a gente pode usar na cobertura plana, na cobertura curva, a gente pode aproveitar os sheds das fábricas,
A gente pode trabalhar com pergolados, com estacionamentos, com módulos semi-transparentes ou com módulos opacos, com módulos bifaciais também, eles funcionam bem quando a gente está falando de estacionamento e pergolado, em atras e clarabóias, em brises, em fachadas, que daí a gente pode trabalhar tanto com a parte opaca quanto com a parte envidraçada, que seria transparente. E, enfim, são muitas possibilidades que a gente consegue valorizar tanto a estética, né, que a gente vê que não tem uma interferência negativa do módulo na arquitetura. E também, conhecendo os impactos, a gente consegue trabalhar com um bom desempenho energético. Então, a gente precisa, sim, falar de arquitetura solar. O mercado das edificações residenciais é o que está mais crescendo aqui, né? Quem trabalha com integração fotovoltaica sabe disso. E o futuro da arquitetura é solar, assim como o futuro da solar é arquitetura. Eu fico à disposição para esclarecimento de dúvidas e convido todos a seguirem as nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e o próprio site. Obrigada!